E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que me pedem há muito tempo. Como vocês sabem, aqui no canal a gente tem uma variedade gigantesca de fãs de Given e a gente tem muito conteúdo sobre Given. Mas nem só de Given viveu a autora, vamos combinar. A Natsuki Kizu, a autora de Given, ela lançou outras obras e muitos de vocês me pedem pra que eu traga resenhas dessas obras. E hoje a gente vai falar sobre Lynx. Lynx é uma obra da autora de Given, ela foi serializada em 2013 na revista B-Boy Gold e depois ela foi lançada em volume único em 2014, acho que foi. É uma história cheia da carga dramática e dos elementos densos que a gente vê a Natsuki usar para construir a história em torno do Mafuyu, a gente vai ver presente aqui. Assim como Given é uma história bastante melancólica, bastante sombria, mas cheia de desenvolvimento das personagens e aprendizado com seus relacionamentos. Então a gente vai ver que Lynx e Given partilham realmente dessa essência dramática que a autora faz questão de trazer para dentro da obra. Eu até planejo um dia fazer um vídeo vinculando Lynx a Given, porque tem muita coisa que a gente pode observar entre as duas obras, né? Que tem uma semelhança muito clara, mas não é o objetivo desse vídeo. A gente vai ter que focar em Lynx, porque se eu começar a fazer as comparações em tudo que eu observei, aí a gente vai muito longe. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma meta de 500 likes nesse vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve se é novo por aqui. Se a gente atingir a meta, eu vou tentar fazer um vídeo fazendo essa comparação entre Lynx e Given, ou até convidar alguém para fazer uma live, alguma coisa do gênero. Eu vou tentar planejar isso, se der um vídeo da hora eu vou trazer ele para vocês, mas a meta são 500 likes nesse vídeo, certo? Combinado? Lynx é uma obra que vem com a proposta de histórias independentes, mas que no final a gente observa que elas estão diretamente ligadas entre si e que a transição de uma história para outra, ela é feita toda em torno de uma história principal que a gente consegue acompanhar, não de uma história principal necessariamente, mas de vínculos entre as personagens que fogem aos casais que eles formam. A história conta com 8 homens, 4 casais diferentes e todos eles têm um desenvolvimento focado principalmente nas relações amorosas e fraternas que desenvolvem entre eles e também aproveitando das diferentes personalidades que envolvem esses relacionamentos, onde em alguns casos, né, o fato dessas personalidades tão distintas acabarem ajudando a construir isso, e em outros casos a gente vai ver que tudo é movido a emoções e a histórias mal resolvidas. A nossa primeira história, a gente vai ter os protagonistas, o Shibata e o Sekia. O Shibata é um homem de meia idade, em torno de 31 anos, que trabalha em uma loja, uma lanchonete, e o Sekia, ele é um cliente recorrente do lugar e também um radialista que tem uma voz que encanta o Shibata. Em um determinado momento, o Shibata, de maneira super efusiva, ele simplesmente começa a tentar se aproximar do Sekia, porque ele é completamente apaixonado por aquela voz, ele fica sempre encantado por aquela voz. Mesmo com o Sekia parecendo evasivo na maior parte das vezes, ele vai acabar recebendo de braços abertos todo esse sentimento que o Shibata está disposto a depositar nele. Inclusive, o Sekia é quem parece levar isso de forma romântica num primeiro momento, só que por mais que ele tenha uma voz maravilhosa que transmita tanto sentimento enquanto ele tá na rádio, ele não consegue usar essa voz para transmitir realmente de forma clara os sentimentos dele. O nosso segundo casal é o Akira e o Yahiko. O Akira, ele é o dono dessa loja onde o Shibata trabalha, né? Ele já é um cara assumido, ele é um homossexual assumido, e ele tem um parceiro, o Yahiko. O Yahiko parece estar o tempo inteiro tentando ganhar um espaço especial no coração e entre os sentimentos do Akira, só que o Akira não consegue dar esse espaço. O tempo inteiro, né, uma história bastante sombria e melancólica do passado dele começa a voltar, começa a vir à tona o tempo inteiro, trazendo pra ele essa dificuldade de se relacionar novamente. É talvez a minha história favorita, o meu relacionamento favorito em toda a obra, porque ele consegue humanizar muito toda a história, toda a obra e todos os personagens.
A gente vai ver o Akira como um homem que está inseguro de viver um novo relacionamento, de viver um novo amor, de poder chamar esse rapaz com quem ele tá de namorado, que isso parece injusto com alguém que viveu no passado dele. Essa história diz muito sobre a ideia de que a gente pode começar a amar outra pessoa e pode fazer esse amor crescer muito mais sem deixar pra trás um amor que a gente já viveu. Ele tem ainda um desenvolvimento bastante saudável, bastante maduro, que acompanha outro casal mais pro final da história, mas eu gosto da forma como eles lidam com isso, eu gosto da forma como ela propõe essa história. Também é pra mim a que tem a melhor transição de uma história pra outra, porque ela acontece basicamente com Shibata dizendo que começou a namorar o Seikia, e daí tipo, eles entram nessa conversa, ah, mas Akira, tu também é gay, né, tu não tem um namorado, e daí a gente vem pros pensamentos da Akira. O nosso terceiro casal é o Kaneda e o Ogigawa. Eu sei, vocês vão muito reconhecer nestes personagens o Enoyama e o Maruyu. Cara, os traços são praticamente os mesmos, é claramente o Enoyama e o Maruyu lá pelos seus 26 anos. É muito gostoso de ver isso, a gente que é fã de Given, a gente fica muito feliz de ver esses personagens um pouco mais velhos, assim, aproveitados em outros personagens, que tenho que dizer pra vocês que eles têm muito da essência e da personalidade do Maruyu e do Enoyama. A gente vai ver o Kaneda e o Ogigawa, dois caras com personalidades completamente diferentes, um bastante quieto, introvertido e com expressões muito mais assustadoras e de pouca amizade, e um outro super receptivo, extrovertido, que deixa os sentimentos dele muito claro o tempo inteiro e que parece que fala as coisas o tempo inteiro sem pensar. Sim, eu sei, vocês pensaram logo no Enoyama e no Maruyu quando eu falei isso e quando vocês viram os personagens. Inclusive é um dos casais que mais abusa de elementos cômicos durante toda a obra, e a gente vai ver então esse relacionamento ser construído e crescer em torno desse gatinho abandonado que eles acabam criando juntos. E esse relacionamento deles vai crescendo, vai se formando de uma maneira lenta, dia após dia, vivendo cada momento de forma saudável. Então não existe uma pressa em nenhuma das partes, eles aceitam momentos em que eles precisam se afastar, e tudo isso vai crescendo sem nenhum amor, né? Amor romântico aparentemente envolvido. Tudo puxa por uma pegada que desenvolve um amor não definido entre eles, onde mesmo tão diferentes, eles desfrutam de coisas muito boas juntos o tempo inteiro, e isso vai unindo eles cada vez mais. A gente sabe que eles formam um casal, porque depois nos extras isso vai ficando mais claro pra gente, principalmente. A gente vê uma amizade crescendo ali, mas é uma amizade onde eles têm muito a compartilhar e onde existe uma essência romântica muito forte, mas os dois não têm pressa de viver nada disso. E por último a gente tem o Sado e o Nakajou. Eles já são amantes, eles já formam um casal, só que é um relacionamento bastante conturbado. Ao longo da história vocês entendem como esse relacionamento começou e o que une eles de forma tão intensa, mas a gente vai ver que o Nakajou é um cara que fica o tempo inteiro tentando alcançar o Sado, tentando conquistar ele, tentando ter dele o que ele realmente deseja, mas parece que ele é cada vez mais inalcançável. E ele decide ficar junto do Sado, então, para nutrir sentimentos de ódio, para chegar um momento em que ele consiga deixar tudo que ele tem de sentimento bom de lado, enquanto o Sado vai se ver em conflito direto com acontecimentos do passado dele, tanto que levaram ele à situação que ele vive hoje e esse relacionamento conturbado que ele vive com Nakajou, mas também esse passado vem agora pra ele como algo que ele precisa resolver e algo com que ele precisa lidar para que esse relacionamento se desenvolva ou acabe definitivamente. Como eu falei pra vocês, todas as histórias elas estão interligadas, e a última história do Nakajou e a do Sado, ela é que tem um desenvolvimento mais longo e talvez também a que exija um desenvolvimento mais longo. Só que isso é uma pena porque em alguns momentos parece que atrapalha o desenvolvimento do roteiro da Kizuna. Eu fico com bastante dó porque, por exemplo, o Ogigawa e o Kaneda, eles têm um desenvolvimento bastante confuso até. Eu acho que a história deles precisava ter um desenvolvimento mais claro, mais objetivo. Eu acho que a do Seiki e a do Shibata tem um desenvolvimento saudável porque o desenvolvimento deles acontece em torno dos outros. Eu acho que a do Yahiko e do Akira é um dos
melhores desenvolvimentos, porque por mais que a gente não tenha tanto espaço, tantas páginas para eles já vêm de um passado que é muito bem explicado pra gente. Os sentimentos, né, a personalidade do Akira, que tá meio que barrando o desenvolvimento do relacionamento deles, ela é muito clara, ela é entregue de uma forma muito objetiva pra gente, sem prejudicar o roteiro. Então o desenvolvimento e o desenrolar do relacionamento deles acontece de uma forma saudável. O do Okigawa e o do Kaneda, ele tem um ritmo um pouco mais lento, que eu acho que é realmente a proposta, né? Que este relacionamento deles esteja começando, eles estejam vivendo momentos diferentes dos outros personagens, tanto que a coisa não migra para um amor tão romântico de forma imediata. Então eu acho que a proposta lenta é legal, mas falta espaço para esses personagens. E a gente tem o Nakajou e o Sado, que tem esse relacionamento construído com base em acontecimentos traumáticos do passado deles, que levaram eles à situação que eles vivem agora, e que esses acontecimentos traumáticos, essas lembranças, passam a atrapalhar esse relacionamento que já dura uma década agora. Sobre as personagens e como elas se desenvolvem então nos seus relacionamentos. O Seiken e o Shibata, o nosso primeiro casal, eles são completamente o oposto um do outro, né? O Shibata é um cara super extrovertido, super carismático, enquanto o Seiken, ele é inseguro, introvertido e de poucos amigos. E esse gigantesco clichê de opostos se atraem acaba construindo um relacionamento muito gostoso. A Kizu, ela consegue abusar desse clichê e a gente vê se desenvolver um dos relacionamentos que é, comicamente falando, um dos mais divertidos de toda a história. O Yahiko e o Akira, como eu falei, eles precisam lidar com essa sombra de uma terceira pessoa no passado do Akira, que acaba tornando essa experiência, essa oportunidade de abrir o coração para uma outra pessoa, uma experiência tão dolorosa, tão difícil pro Akira. O Yahiko é um rapaz disposto a abraçar todo o amor que o Akira tem guardado dentro dele, porém o Akira ainda precisa lidar com a ideia de aprender a amar outra pessoa sem se sentir culpado por deixar para trás um outro amor. O Okigawa e o Kaneda são um dos casais mais interessantes, porque eles não desenvolvem esse relacionamento romântico, esse amor romântico de forma muito direta e objetiva. Eles vão se ver presos um ao outro por causa de um gatinho que foi abandonado, e eles aceitam essa relação que eles vão criar, e a gente vai ver esse desenvolvimento, né, muito mais focado em amizade de dois caras que são completamente diferentes, assim como o Shibata e o Seiken. Eles são dois caras completamente diferentes, mas que com essa convivência, o dia a dia juntos, eles vão perceber que eles têm muito mais em comum que um com o outro do que eles imaginavam. O Nakajou e o Sado exigem um desenvolvimento mais intenso. A gente tem dois caras com uma personalidade agressiva e bastante insegura, com um relacionamento construído à sombra de um passado traumático e ainda regado ao ambiente da Yakuza. Isso. A gente tem um ambiente de Yakuza aqui também, que ajuda a construir a história do nosso último casal, e eles vão precisar lidar com esses sentimentos deles que estão presos a esse passado sombrio e que eles não conseguiram fazer seguir em frente ainda. Eles vão precisar lidar com isso para conseguir dar um fim no relacionamento ou levar ele pra frente definitivamente. Como é a proposta do mangá, todos os personagens estão interligados. Então, o Shibata e o Nakajou, eles são funcionários em uma cafeteria, em uma loja do Akira, onde o Sei, que é o radialista, ele é um cliente recorrente dessa cafeteria. O Kaneda é amigo de infância do Nakajou e que depois que eles cresceram acabou se tornando guarda-costas dele. E o Yahiko é o secretário e também guarda-costas do Sado. Como eu disse, esses dois estão envolvidos com o Yakuza. Então o Yahiko se tornou o secretário e guarda-costas do Sado, e o Sado e o Akira, eles se tornaram muito próximos, se tornaram amigos íntimos depois de compartilharem um acontecimento traumático e desastroso no passado deles. Sim, esse acontecimento que eu falei na história do Akira e também que eu falei na história do Sado e do Nakajou, eles são o mesmo acontecimento, eles estão interligados diretamente.
A arte da Kizu, como vocês sabem, não é uma arte inovadora, mas é muito gostoso de ver que a gente tem ali traços muito claros dela, coisas que a gente viu em outras obras e que são muito característicos, né? A gente vê inclusive o Ogigawa e o Kaneda como versões mais velhas do Maruyu e do Enoyama. O Nakajo é a cara do Haruki. Então os traços da Kizu presente na história, eles são muito claros. A quadrinização da obra não é uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que às vezes é meio bagunçada, mas a Kizu ela tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento dos cenários, porque alguns deles, principalmente no começo e no final, eu acho que são bons exemplos quando tá construindo algo em torno de uma música e que essa construção de um sonho é bastante melancólica e bastante densa. O cenário que ela constrói é muito poderoso, ele ajuda muito na construção da emoção que ela quer te transmitir. O ponto fraco da obra é que ela foi desenvolvida em volume único, então o tempo inteiro ela parece meio corrida. Em diversos momentos que a coisa precisava acontecer de forma mais lenta, parece que se a gente tivesse mais um volume, a história seria muito mais bem desenvolvida. Só que ao mesmo tempo isso contribui para um dos pontos fortes da história. Ela consegue em um espaço pequeno de tempo construir personagens, 8 personagens. Gente, a gente tá falando de 8 personagens, 8 homens completamente singulares, tá? Sério, eles são completamente singulares, eles têm personalidades muito distintas, eles brilham a sua própria luz nas suas histórias e ela consegue fazer tu te apaixonar por eles, ela consegue te fazer querer abraçar a história deles e torcer por eles de forma única. Na primeira história eu me vi torcendo muito pelo Shibata porque ele demonstrava de forma clara tudo que ele sentia, e ao mesmo tempo eu me vi torcendo pelo Seiya porque ele não conseguia demonstrar os sentimentos dele pelo Shibata. Na segunda história eu vi no Akira um cara que precisa superar algo tão traumático no passado dele e que merece viver um novo amor, e eu vi no Yahiko um cara que estava tão apaixonado que estava ali disposto a esperar essa oportunidade. Eu vi no Kaneda um cara que não costuma se abrir tanto e dar tanto espaço para as pessoas, receber de forma super afetiva um cara que ele encontrou cuidando de um gato abandonado. E eu vi no Ogigawa um rapaz que estava disposto a dar tudo dele pelo bem-estar de outra criatura perto dele, seja um gatinho abandonado ou seja um amigo que ele acabou de conhecer. E a forma como, eu já falei 1000 vezes, eu adoro a forma lenta e saudável que eles desenvolvem o relacionamento deles, entendendo que eles têm muito em comum e eles querem passar muito tempo junto, mas ao mesmo tempo eles precisam dar espaço um ao outro. Enquanto Nakajo e o Sado construíram um relacionamento onde o pilar foi um acontecimento tão sombrio, tão triste no passado deles, mas que agora precisam lidar com sentimentos próprios para conseguir construir o relacionamento. E eles estão aí lutando cada um a sua luta individual para que esse relacionamento dê certo ou não. Vale ainda pontuar que a gente tem vários extras no mangá, tá? No tomo dele, a gente tem vários extras que são muito divertidos e disparado, o melhor deles é onde eles estão todos juntos em uma mesa, eles saíram pra jantar, pra beber juntos, e a mesa ela acabou meio que se dividindo, de um lado o Zuki do relacionamento e do outro lado o Iseme do relacionamento, e a gente vê eles falando sobre o relacionamento deles e alguns se expõem muito, o que gera alguns momentos muito constrangedores, e é muito divertido, sério, é o meu extra favorito da história, assim, a gente tem vários, é muito divertido. Se você leu Given, é fã de Given e tiver a oportunidade de ler Lynx, você tem sim que ler, porque é uma história sensacional, é uma história muito gostosa, divertida. A obra traz muito de toda a essência dramática que a Natsuki Kizu traz pra gente, e é muito divertido. Ela é divertida, tá? Toda a parte cômica, toda a parte de alívio cômico da obra faz esse trabalho muito bem. Eu me diverti demais lendo, por mais que são poucas passagens que fazem isso. Alguns personagens, alguns casais abusam mais disso do que outros, mas ele acontece tudo de forma muito saudável. O ritmo da história é muito bom, e eu acho que fica muito claro que esse ritmo é saudável, principalmente no final da história, quando a gente vai ver que a autora ela dá espaços
que cada casal precisa de forma muito objetiva, de forma clara. A gente vai ver os personagens que estão com seu relacionamento progredindo, crescendo, que não precisam de um desenvolvimento, um final muito objetivo, como é o Seikia e o Shibata e o Kaneda e o Ogigawa. Eles não precisam de um final objetivo. Aconteceu isso e pronto. Não, a gente sabe que o relacionamento entre eles está começando agora. E tudo que a gente precisa é saber que o relacionamento deles está saudável e tá progredindo. Já o Nakajou e o Sado, que é a história mais densa de todas, a gente acompanha ao longo de todo o final. Tanto que são os últimos capítulos, é o desenvolvimento desses personagens. Assim como o Akira e o Yahiko, né? O Akira tinha essa coisa que ele precisava lutar contra. Ele precisava aceitar que não tem nada de errado ele ter um novo amor e que esse novo amor vá crescendo. Tu viver um novo amor daqui pra frente não significa deixar pra trás tudo que uma outra pessoa significou pra ti. E a gente tem esse desenvolvimento de forma bem clara no final. Então a gente tem finais que combinam muito bem com todo o desenvolvimento dos casais. Se você já leu Links, deixa aqui nos comentários o que você achou do mangá. Se você não leu, eu espero que você tenha a oportunidade de ler logo. É uma obra sensacional, como eu disse, fãs de Given precisam ler Links, a obra é maravilhosa. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da obra, se você já leu, se você não leu. Olha, não custa nada você também ir lá na caixinha de sugestões da New Pop e deixar pra eles a sugestão de trazer links pra gente. Ia ser uma coisa maravilhosa, eu ficaria muito feliz. Então fica aqui minha dica, vai lá na caixinha de sugestões da New Pop e pede links da Natsuki Kizu. Não esquece a meta de 500 likes e eu faço um vídeo fazendo essa comparação entre Given e Links. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @guto no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!